Olá, vamos falar hoje sobre os aspectos da formação da personalidade. É um assunto muito interessante, eu particularmente acho esse assunto muito interessante, muito pertinente para que seja abordado. Então, personalidade, né? Quando a gente pensa em personalidade, o que pode vir na nossa mente sobre esse conceito? O que é uma personalidade, né? A gente pode pensar em várias coisas tão diferentes do que seja personalidade, um ator, uma atriz, um jogador de futebol, uma pessoa, né? Um astro pop. Mas o que é personalidade? Vocês estão vendo aí que eu estou mostrando máscaras para vocês, né? Então, o que seria personalidade? A palavra personalidade, ela vem do latim, né? Ela vem da palavra latina persona, que era utilizada para se referir às máscaras que os atores utilizavam em peças teatrais. Então, quando a gente pensa uma máscara que um ator utilizava sobre o seu rosto real para interpretar personagens. E tais máscaras tinham qual objetivo, qual a finalidade? Tinha a finalidade de projetar uma determinada aparência, né? Que seria adequada àquele papel que ele estava representando ou interpretando. Então aí a gente já começa a clarear um pouco mais sobre o que quer dizer essa palavra personalidade. Então a busca por explicações sobre personalidade, né? Ela parece ter mobilizado mais diversas áreas. E aí a gente vai entrar um pouco na história do estudo da personalidade. Vamos fazer um pouco um cronogramazinho, né? E essa busca por explicações que mobilizou várias e diversas áreas do conhecimento humano, ele ocorreu desde sempre, tá? Desde os filósofos gregos lá. E a tendência em classificar as pessoas, porque muitas vezes quando a gente fala em personalidade, a gente já pensa em, vamos classificar, aquele fulano tem uma personalidade fraca, aquele outro ali tem uma personalidade forte, aquele ali é chorão, aquele ali qualquer coisa tá esbravejando. Então essa tendência em classificar as pessoas, ela é tão antiga quanto a humanidade. Ela faz parte da nossa vida desde lá os nossos primórdios. E ninguém, absolutamente ninguém, deixa de classificar uma pessoa. Isso é notório. A gente está aqui conversando, você está conversando com uma pessoa que você acabou de conhecer. Isso é natural. Você já começa o que? A classificar, tentar colocar essa pessoa dentro de alguma informação que você tem. Ah, essa pessoa ela é tão alegre, feliz, ela é pra cima. Ai, eu não gosto daquela pessoa que eu conheci. Ele parece ter um aspecto assim muito triste, né? Te leva sempre para baixo. Então a gente está sempre tentando classificar as pessoas que a gente conhece, ainda que intimamente ou involuntariamente e até inconscientemente a gente faça isso. Mas a gente está sempre tentando. Então todos nós temos uma espécie de, é como se nós tivéssemos essa espécie de arquivo, né, subjetivo das pessoas que julgamos. Né? Aí nós julgamos se aquela pessoa ela é explosiva, ela é simpática, ela é sensível, ela é desleal, preocupada, se ela é ansiosa, mentirosa, amorosa e assim por diante. A gente tem esse, como uma espécie desse arquivo subjetivo dentro da gente, que a gente vai categorizando, né? Cada pessoa que a gente conhece, que a gente convive. Então, estudos sobre a personalidade, como eu disse para vocês, o estudo sobre a personalidade, ele não é recente, né? Então, ele está aí desde a antiga Grécia. Então, a gente tem aí, na Grécia, com Hipócrates, né, que é considerado o pai da medicina. Então, ele já classificava a personalidade em 4 tipos, de acordo com a presença de determinadas substâncias no organismo. E por que isso? Porque ele é considerado o pai da medicina, então ele já fazia alguns estudos com relação a isso. Aí nós temos no século XVII, já bem mais na frente, né? Nós temos o filósofo John Locke, que foi um dos primeiros a teorizar que a mente humana, ela nasce vazia como um papel, como uma folha em branco, né? E que a personalidade seria fruto das experiências que você vai vivendo e você vai escrevendo nesse papel, né? E aí a personalidade é fruto de todas essas experiências. Você não nasce com essa personalidade.
Você nasce como essa folha em branco, sem nada escrito. E à medida das experiências que você vai vivendo, é como se você escrevesse nessa folha em branco e a sua personalidade fosse se formando. Logo depois, o francês Jean-Jacques Rousseau, né, criou o conceito do bom selvagem, né, inspirado no quê? Nas descobertas dos povos indígenas aqui na América. Então, para Jean-Jacques Rousseau, todo ser humano, todo homem, toda mulher, ele nasceria inocente e pacífico, como esse bom selvagem, né? Mas os males que existem no mundo, como a ganância, a violência, eles seriam o quê? Produtos da civilização, da medida que você fosse passando pela civilização, pelo tempo, certo? Mas o homem não, o homem ele nasce bom, para Jean-Jacques Rousseau. E a gente passa já para o século XX, né, com a descoberta da estrutura do DNA. E por que eu falo isso? Porque quando a gente vai vendo personalidade, a gente vai ver que não é uma coisa só subjetiva. Tem um lado biológico. E o grande passo para que se determinasse isso foi o quê? Foi a descoberta da estrutura do DNA, lá em 1953. Né? O que foi que ele fez? Ele descobriu a formação do homem, a formação desse DNA, dessa estrutura molecular que todos nós temos e que é a nossa marca. Todos nós temos um DNA, só que não são iguais, não é isso? Então isso nos transforma em seres únicos. E a partir daí do projeto Genoma Humano, que foi em 2000, para a decodificação desse DNA, se abriram muitas portas para quê? Para a compreensão das raízes biológicas da personalidade. Então, esse foi um passo importantíssimo. E aí a gente vem. Como se forma a personalidade humana, então? Né? Saindo um pouco só da filosofia, né? E entrando mais mesmo nesse estudo mais recente. O que é mais importante na formação e desenvolvimento da personalidade? Então, essas questões, elas sempre acompanharam a curiosidade humana desde os tempos imemoráveis, como vocês estão vendo. Desde lá a Grécia, com os antigos filósofos, passando pela Idade Média, por todos esses séculos até hoje. Então, hoje, se sabe que os comportamentos, eles dependem do quê? Da interação entre fatores genéticos e ambientais. Não é só o genético, não é só o biológico, mas é também fatores ambientais. Então, isso quer dizer que os meus comportamentos, a forma como eu ajo, como eu reajo, ele depende do quê? Dessa interação entre os meus fatores genéticos e os meus fatores ambientais. Como eu fui criada, a cultura onde eu fui criada, os valores com os quais eu cresci. Então, tudo isso interfere na minha formação, no meu comportamento, na minha forma de agir. Então, o que é personalidade? Então, a personalidade é a combinação de 3 fatores. Os fatores biológicos, como raça, cor da pele e cabelo. Socioculturais, por exemplo, educação, cultura, crenças e valores. E psicológicos, temperamento, caráter, habilidades sociais e capacidades intelectuais, entre outros. Então, a personalidade, ela é a combinação desses 3 fatores, biológicos, socioculturais e psicológicos. Personalidade é o conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir, ou seja, a individualidade pessoal e social de alguém. Então, esse é o conceito de personalidade. Então, repetindo, personalidade é o conjunto de características psicológicas que determinam a minha forma de pensar, a minha forma de sentir e agir. E ela é muito individual, é muito meu, é o meu jeito de ser. É o meu jeito de ser, é a minha individualidade, é o jeito social de alguém ser. Então, ela é muito pessoal. E a formação dessa personalidade, ela é um processo gradual, não se dá de um dia para o outro.
Ele é um processo gradual, complexo e único a cada indivíduo. É por isso que você cresce numa família, você muitas vezes tem outros irmãos, mas cada um é diferente. Por quê? Porque possuímos personalidades diferentes. Absorvemos o mundo, as coisas, a nossa história, a nossa forma de sermos criadas, nossas crenças, de forma pessoal, individual. Cada um percebe, reage e vê de forma diferente. E aí forma essa personalidade individual, diferente. Por isso que ela é complexa, ela é gradual, é um processo gradual e é único a cada indivíduo. Então, personalidade é um conjunto de características que diferencia os indivíduos e se reflete na maneira de quê? De a pessoa enxergar, ver a si mesmo e aos outros e ao mundo, bem como é uma forma de reagir, né, aos fatos da vida e encorajar as situações. Então, a personalidade é uma coisa muito pessoal, muito, muito, muito. E é muito intrigante, é muito gostoso se estudar a personalidade. Então, nós vamos ficar aqui até a nossa próxima aula, quando a gente continua a estudar aspectos da personalidade.